Encontros com o futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Mirela Marque, gerente de comunicação e relacionamento na Nissin. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E aqui comigo na bancada, professora da SPM, Hannah Kim. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professora. E Matthew Schutz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. E hoje o tema é liderança feminina. Então, Mirela, ao peso da responsabilidade. Mirela, antes da gente mergulhar na liderança feminina, contextualiza um pouco para a gente a Nissin. A Nissin tem uma história incrível, uma história de sucesso, né? Uma história de propósito. Eu acho interessante quando a gente vai no mercado e adquire um produto, a gente não imagina que por trás daquele produto pode haver uma história incrível como a da Nissin. Então, a Nissin nasce lá no final da Segunda Guerra Mundial. O Sr. Momofuku Ando, fundador do grupo Nissin, inventor do macarrão instantâneo, via problema de fome no pós-guerra. E aí ele ficou com aquela ideia na cabeça, né? Que triste ver as pessoas em filas buscando alimento. Anos mais tarde ele perdeu o emprego e lembrou daquela cena, né? Na verdade aquela cena nunca saiu da mente dele e falou, bom, agora é o momento, eu preciso criar algo, eu preciso criar um alimento. Só que curioso é que o Sr. Momofuku não tinha nenhuma familiaridade com cozinha. E aí, durante um ano todo, ele trabalhou muito desenvolvendo um produto, né? Ele tinha algumas ideias, ele tinha um grande sonho, princípios para esse produto, tinha que ser prático, pensando lá no pós-guerra, na fome, ele tinha que ser prático, preço acessível, saboroso, seguro. Trabalhou um ano inteiro e até que em 1958 ele então desenvolve o primeiro macarrão instantâneo do mundo. Essa é a história da Nissin. Ah, tem né? o primeiro do mundo? Do mundo. Ele foi precursor, né? E com essa invenção dele, ele mudou a cultura alimentar do mundo. Né? Então, o mundo passa a ter o produto instantâneo, o alimento instantâneo. Então, é uma história de propósito, né? E o curioso, ou melhor, o interessante, é que ele tinha 48 anos, quando ele fez a primeira invenção. Né? E aí, depois, na década de 70, ele vai para os Estados Unidos, porque o produto dele ganhou o mundo rapidamente. Né? O lamen ganhou o mundo, foi considerado como o lamen mágico no Japão. E via os americanos... Lamen mágico. Ah, que bom. Porque ficava pronto muito rápido. 3 minutos. 3 minutos. Né? E aí... Não é maravilhosamente não japonês é? esse nome. Lamen mágico. Lamen E os próprios mágico. japoneses né, tratavam o produto de lamen mágico. E aí, na década de 70, ele vai para os Estados Unidos observar né, como que o produto estava sendo consumido né, fora né, do Japão. Volta... e cria Cup Noodles, com 61 anos. Mas aos 95, ele falou assim, meu produto precisa ir além do planeta. E desenvolveu o primeiro macarrão instantâneo que foi consumido no espaço. Gente, não é uma história de propósito? É uma história né? maravilhosa. É incrível, né? Então, toda vez que eu tenho oportunidade... Foi consumido numa missão espacial, ele desenvolveu, ele liderou aos 95 anos o time de P&D da empresa, né? E ele conseguiu desenvolver o Space Ham. O primeiro macarrão instantâneo, Space Ham. Primeiro macarrão instantâneo consumido no espaço, numa missão espacial por um astronauta japonês. Então, essa é a nossa história. Essa é a história da Nissin. Uma história incrível, de propósito, e que eu me orgulho muito de fazer parte. Né? E chegou no Brasil quando? 1965. Então, nós estamos no Brasil, também desenvolvemos essa cultura aqui no país, né? Então, desde 65, hoje nós temos 10 marcas só no Brasil. A gente imagina, miojo, macarrão instantâneo. Nós temos 10 marcas, né? Então, por exemplo, Nissin Lamen, Turma da Mônica, Cup Noodles, UFO. E temos 2 fábricas prontas já, e a terceira, uma aqui em São Paulo, Ibiúna, uma em Glória do Goitá, interior de Pernambuco, e nos próximos anos aí teremos uma fábrica em Ponta Grossa, no Paraná. É uma enorme operação no Brasil. Enorme operação no Brasil, enorme. Né? Fabricamos muitos pacotinhos por dia. Uau. Faz muito sucesso, né? Muito. E com a juventude também. Sim. Eu vejo eles na internet falando, então, discutindo sabores, é incrível. Nós temos uma relação... É um assunto. É um assunto. Nós temos uma relação muito próxima. Geração Z, assim, muito, né? Muito. Isso. A gente vai participando da vida das novas gerações, inclusive. Né? Então, a gente sabe que muitos gamers, por exemplo, consomem nosso produto no momento do jogo.
Isso para nós é incrível, né? Então a gente vai de ponta a ponta, né? E sim, movimentamos aí, fomentamos as discussões na internet. Vocês fomentam? Sim, a gente acaba tendo, sim, e acaba tendo isso, né? A gente percebe essa questão na internet de todo mundo falando, É sabor uma preferido. ferramenta incrível. Incrível. Se você conseguir ter esse lado leve, que viraliza, né, uma ferramenta de comunicação ótima. Ótima, Agora, um excelente. ponto, Mirela, para passar para a Hannah. Como é que a liderança feminina, no teu entender, impacta no dia a dia, na operação da empresa? Grandemente, né? Acho que não só na Anicim, como em todas as organizações, né? Eu, particularmente, acredito na pluralidade, né? Então, acho que, assim, quando a gente tem um ambiente plural, você consegue ter inúmeras discussões, você incentiva a criatividade, inovação. Nesse sentido, a liderança feminina é muito positiva, né? Porque ela chancela essa diversidade, né? Lá na Anicim, nós temos inúmeras líderes mulheres, e isso é muito positivo para nós, né? E nós conseguimos fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente muito mais propício a discussões. A cultura da diversidade, ela é importante, né? Isso não só na Anicim, eu vejo isso como um todo. Né, a liderança feminina, ela entra nessa questão ligada à diversidade dentro das organizações. Hoje nós estamos falando da liderança feminina, mas acho que a diversidade é o que faz a diferença dentro das organizações, né? E com isso você cria, né, muito, você troca experiências, você discute, e quem ganha também é a organização, com excelentes resultados aí relacionados à pluralidade, né? É assim que eu acredito. Mirela, a gente ouviu assim, né, a história da Anicim, você dentro ali com a liderança feminina. Conta um pouquinho da sua carreira também, um pouquinho dos êxitos, né, sendo essa líder feminina no mercado, né, e os pés, né, da mulher, né, da liderança feminina nesses êxitos da sua carreira, por favor. E o tema do mestrado, né? Opa! Exatamente, Verdade, né? verdade. Olha, tive muitos êxitos, né? Eu acho que toda carreira, né, ela tem erros e acertos, né? Eu, por exemplo, implantei departamentos, então eu acho que implantar um departamento dentro de uma organização é um desafio grandioso, porque você sai do nada, mesmo que você tenha uma receita de bolo, às vezes é em um outro nicho da economia, e aí você acaba tendo que desenvolver do zero e ainda implantar a cultura desses departamentos dentro da organização, né? Então, eu trabalho já há mais de 30 anos, há mais de 20 em cargos de liderança, e os meus maiores desafios foram esses desafios de implantação de departamentos. Então, na Anicim, por exemplo, eu implantei a área de comunicação corporativa e a área de relações com o consumidor, né? E tive sempre... Quando isso? Não tinha isso antes? Não tinha. É recente isso. Não tinha. Olha, eu estou na Anicim há 24 anos. Nossa. Uau. Eu entrei na Anicim para implantar a área de relações com o consumidor, que não existia na organização. Perfeito. Então, eu comecei com uma pessoa e atendíamos, consumidores mandavam cartas ainda pra gente. Eu acho que isso fica para um outro episódio, mas discutir o consumidor. O quanto o consumidor mudou nesses 30 anos, né? Mas acho que os meus principais êxitos, então, estão relacionados a isso, né? E a liderança feminina, ela não é fácil, né? Ser líder mulher é muito bom, mas tem os seus desafios, né? Que estão relacionados realmente a essa questão. Imagina, há 30 anos como era e hoje como é. As coisas melhoraram muito, avançamos muito, mas ainda temos muitos desafios aí pela frente estamos diante ainda de muitos desafios. Mirela, eu queria falar da comunicação um pouco Vamos lá. na internet, porque o quanto vocês estimulam a discussão da internet. Eu sigo uma micro-influenciadora no X, e ela fala de produtos de vocês, assim, de sabores específicos. Hoje eu vou comer... E é espontâneo? Isso que eu quero saber. Da micro-influenciadora, eu tenho certeza que é espontâneo, porque ela é muito espontânea. E aí ela fala que ela vai comer hoje... Turma da Mônica, sabor, e ela vai, e todo mundo comenta, eu adoro ela, isso eu achei ela há 10 anos quando eu entrei no X, então, e eu falei, olha que assuntos interessantes esses jovens discutem, então. Vocês participam, como que é? Deixa quieto? Não, nós participamos, a gente faz uma gestão muito interessante relacionada às redes Eu sociais. imagino.
E é uma gestão, eu até já participei pude falar em algumas oportunidades, compartilhar isso, porque nós fazemos uma gestão compartilhada com a nossa agência de marketing. Isso é muito interessante. Então, assim, a nossa agência, ela vai até um ponto conversar com essas pessoas dentro das redes sociais, quando essas pessoas falam, por exemplo, das nossas campanhas, Sim. porque é de responsabilidade da nossa agência, mas quando as pessoas falam do nosso produto, nós vamos conversar com essas pessoas dentro das redes sociais. Então, é a própria Nissin, a Nissin tem um time próprio, né, que está sob a minha gestão, Sim. focado em fazer esse relacionamento com as pessoas dentro das redes sociais. E quando a gente fala de micro-influenciador, muito interessante falar, Uhum. porque nós temos hoje os micro e os nano-influenciadores que são extremamente importantes. Por quê? Extremamente importantes. Porque, às vezes, as organizações acabam focando nos grandes influenciadores. Uhum. E aí a gente acaba tendo um investimento o Neymar, que são extremamente importantes, sim. Mas, às vezes, a gente consegue ter... E aí a gente vai precisar de um grande investimento com esses grandes influenciadores. Sim. E, às vezes, trabalhando com micro e com nano influenciador, você consegue resultados importantíssimos, porque ele tem pessoas muito fiéis sim, seguindo esses micro e nano influenciadores. E aí a gente faz até alguns eventos para eles. Sim. Né? Então, a gente faz alguns eventos online, né? Trocamos ideias com esses nano e micro influenciadores, além de respondermos nas redes sociais. E aí a gente vai criando, né, um contato muito grande com eles. Vocês financiam? Não, não financiamos. Micro e nano, não financiamos. Mas como é que vocês mapeiam eles? Qual que é como que é a curadoria? Isso. Como que a gente faz? Muitos deles entram em contato conosco, ativamente, por meio da nossa central. Pedindo produtos, pedindo por exemplo, apoio. Exatamente. E aí o que a gente faz? A gente vai criando um mailing desses micro e nano influenciadores. E vamos analisando, junto com a nossa área que cuida da parte de social, nós vamos analisando, eles são, como que é a frequência deles, quem são os seguidores, quem são eles, e aí a gente começa a ter esse contato muito mais próximo. Então, por exemplo, nós temos revistas, né, digitais, newsletters, e nós mandamos para eles, fazemos esses encontros com eles, enviamos kits de produto, e a coisa vai acontecendo, né, sem investimento. O país é imenso, e você muito bem trouxe não só a importância da liderança feminina, mas a questão da diversidade. Sim, sim. Quando vocês estão no relacionamento com o consumidor, com o cliente, como é que vocês fazem para adequar a mensagem ou o feedback, considerando que o país não é só São Paulo, tem a Amazônia, tem essa preocupação? É difícil, é fácil para uma indústria como vocês, desse tamanho? Não é fácil se relacionar com o consumidor, por conta da própria geografia do nosso país, o tamanho tão grande, consumidores diferentes, de regiões diferentes, com necessidades diferentes, né? Mas nós temos uma equipe muito bem treinada para isso, e uma equipe que trabalha muito livremente, com autonomia, apesar de seguir as nossas regras, os nossos processos, porque eu costumo dizer que na área de relacionamento com o consumidor, processo é tudo. Né? Porque o consumidor ele precisa ter a mesma tratativa. Se ele entrou em contato por uma questão X, o outro também, a tratativa tem que ser igual. Então, o treinamento, né, ter uma equipe que trabalha muito dedicada e que gosta muito deste trabalho, porque é um trabalho de relacionamento com o consumidor, não é fácil. E aí a gente vai adequando a mensagem, vai adequando, mas tem que haver uma linearidade, e nós temos então os nossos processos que são seguidos diariamente pelas meninas, que são 100% mulheres que trabalham, o time é 100% feminino, o de relacionamento com o consumidor, de comunicação corporativa também, por incrível que pareça. Não é à toa. Eu acho que você está favorecendo as mulheres. Né? Uma boa razão. E aí, então, não é fácil. E o consumidor mudou muito, né? Se a gente for falar um pouquinho do consumidor. Pode falar. O que era o consumidor. Deixa eu só perguntar, quando você diz consumidor, a gente está falando de B2C ou B2B ou dos dois? Dos dois. Tá. Dos dois, mas principalmente B2C. Tá. Principalmente, né? Quando a gente fala de B2B, a gente tem uma partezinha que acaba chegando no saque, mas aí nós temos uma outra área que cuida do que é B2B. Aqui é B2C. Tá. Então é o consumidor final mesmo, é aquele que vai lá no supermercado e adquire. Não, como é que dá para cuidar disso? Vocês já fornecem? Olha, nós temos em média. Quantos consumidores são? Imagina.
População total. Exatamente, professora, quase que isso. Quase que a população inteira do Brasil. Então, exatamente. A nossa penetração é grandiosa dentro do país, né? Para vocês terem uma ideia, se olharmos o mundo, o Brasil é o 11º país em consumo de macarrão instantâneo no mundo. Sim. Né? O Japão é o 5º, por exemplo. Né? É o quinto. Qual é o primeiro? Quinto. O primeiro é a China. Faz sentido. O primeiro é a China. E aí, lidar com esse consumidor hoje, um consumidor de um produto que está aí, ele tem a maioria tem um produto, né? O consumidor mudou muito nos últimos anos, né? Então, quando o saque foi implantado lá no ano, né, 2000, eu estou há 24 anos na Nissin, entrei para implantar o saque, o consumidor mandava cartas para nós. Então, é muito interessante que eu participei dessa mudança de tendência. O consumidor sai de um consumidor, vamos assim dizer, offline para um consumidor totalmente online. E a gente precisou escrever, a gente precisou desenvolver, porque ninguém conhecia, nem eu, né, nem ninguém que trabalhava na área em todas as empresas. A gente foi aprendendo, a gente foi trocando ideias, nós fomos nos unindo de todas as empresas para poder desenhar. E agora, como falar com esse consumidor? E Mirela, eles ajudam no P&D? Sugerem? Muito. Ah, é? E Sugerem no caso sabor, da produto? muito, Sim, ele tem diariamente. Eu já vi. Ah, é? Diariamente. Sim, sim. E já Eles fizemos... cocriam com você. Cocriam isso, é muito importante. E o que acontece no caso específico da Nissin, né? É uma cocriação, porque o nosso P&D e o nosso marketing, eles estão totalmente ligados ao saque, atentos. Então, os nossos relatórios, eles são mensais, mas diariamente, tanto o P&D quanto o marketing pode nos solicitar o que precisar. Então, há uma análise, né? Então, muitos produtos são desenvolvidos por meio do saque, por meio de sugestões de consumidores. Olha, né? Chega pro pessoal de embalagem, produção, alteração de embalagem. Você lembra de alguma ideia? Lembro. Por exemplo, eu tenho um caso muito interessante, né? Nós tínhamos uma linha yakisoba de pacote pequeno. E quando nós lançamos, tinha a imagem já. Ela gosta. Tinha a imagem do produto e os consumidores tinham vegetais, mas o produto ele é um macarrão instantâneo com sabor. Ele não é sabor yakisoba, ele não é um yakisoba. Claro. E nós tínhamos assim uma informação incrivelmente incremente com vegetais. Sim. O saque começou a receber vários contatos de todos os lugares do Brasil. Vocês lançaram um produto escrito incrivelmente com vegetais e não tem vegetal. E começamos a analisar, gente, mas como? Mas não é incrivelmente, é incremente. Mas é a questão cerebral. Então, o que ele olhava? O consumidor olhava a foto. Na hora do almoço. Olha só Olha agora que coisa entendi. interessante. Demorei um pouquinho, demorou para cair a ficha. É interessante. Não é muito interessante? Muito interessante. E aí não foi uma, não duas, e de diversos. Vamos voltar para trás. Se falar, o problema é conosco mesmo. Mudamos a embalagem. Sim, E mudamos a embalagem, tiramos a informação, né, do incremente com vegetais para não haver mais nem... E tudo bem, o produto foi... Né? Esse é só um exemplo, mas temos exemplos de sabores e... Enfim, a gente lançou há pouco tempo o Misturiojo, né, que era uma mistura de vários sabores, né, e as definições dos sabores foi por meio do... Misturiojo. Misturiojo. Então, por quê? Porque, né, o marketing começou a observar nos contatos dos consumidores que os consumidores misturavam os sabores, então por que não? Vamos lá com o P&D e vamos desenvolver. Então é uma cocriação, isso é muito interessante. Né? E Mirela, deixa eu te perguntar, quando você está formatando uma equipe para um ponto específico, você falou da diversidade, aqui a gente chama de casting, mas não é o caso. Como é que você escolhe seus talentos na empresa para abrirem um novo setor, um novo departamento? Qual que é o teu mindset? Como é que você constrói uma equipe ou um processo novo? Olha, a equipe, vamos falar da equipe. A equipe tem que estar ligada no desenvolvimento, né, do trabalho que vai ser realizado. Então, a partir daí, são feitas inúmeras reuniões junto com a nossa área de recursos humanos para que a gente consiga desenhar um perfil que se adeque às atividades que aquele colaborador vai realizar. Mas você pede né? diversidade? Sim, até porque eu acredito, como você disse, né, nessa questão da diversidade. Eu acredito que ter discussões, inclusive, se a gente olhar também, a questão de idade. Né? Então as novas gerações, as novas gerações isso, as novas gerações aquilo. Gente, as novas gerações nos trazem um frescor, as novas gerações incentivam a nossa discussão, nos fazem sair do lugar comum, de falar, peraí, mas o que mesmo que ele tá? Olha como ele tem, né? Então, nesse sentido, sim, a gente consegue construir junto com a área de recursos humanos, né? Tanto os mais jovens, quanto as pessoas que já têm 50 a mais, a empresa ultimamente anda
contratando alguns colaboradores, né? Porque a gente acredita nessa diversidade, né? Hoje nós temos, por exemplo, nos meus Adorei. times, eu tenho pessoas de 20 Muito trabalhando comigo e tenho pessoas de 45, 46 trabalhando no mesmo time. Isso é incrível. bom. É difícil? Não é fácil. Não É é desafiador? Né, Muito. professora? É Não é muito fácil. desafiador, Muito né, professora? Muito. Mas a gente tem que entender que realmente aquilo, para a organização, pensando no futuro da organização, é fundamental. Né? Se eu tiver equipes iguais, times exatamente iguais, isso não vai fomentar a discussão, isso não vai ajudar a ter resultados como a empresa busca. Então, aí a gente conversa com o RH, de acordo com o desenvolvimento das atividades, e consegue desenhar o perfil. E, lógico, o mais diverso possível. Né? E qual foi o tema do seu mestrado? O que você está estudando? Marketing interno. Marketing interno. Marketing Uau. interno. E o que Então, você... eu qual foi sou, eu sou responsável pela área de comunicação corporativa, então pela comunicação interna também. Tá. Aproveitei isso. O meu orientador é um estudioso, né, de marketing também, com um braço no marketing interno. E eu falei, então, vamos embora. É, né? casou. Vamos lá. Então, eu estudei muito e foi muito interessante porque o meu mestrado foi durante a pandemia, por incrível que pareça. Eu comecei o mestrado, aconteceu a pandemia, e aí eu tive que falar um pouco de comunicação de interesse público. Então, o meu estudo foi como a comunicação de interesse público, os assuntos de interesse público podem ser compartilhados dentro da organização por meio de ferramentas de marketing interno. Uau. E aí nós estávamos vivendo esse momento, né? E aí foi muito importante, porque a gente conseguiu, dentro da nossa organização, nós tivemos, assim, pontos importantíssimos, né? Nós não podíamos parar durante a pandemia. Então, a gente precisava comunicar aquele colaborador, comunicar a família dele, fazer com que o mínimo de colaboradores ficassem doentes, adoecessem, a gente se preocupou. Então, a comunicação, e aí eu acredito que não só na Nissin, mas a comunicação assumiu o seu papel estratégico. Eu acho que, eu entendo A que... gente falou disso ontem com uma jornalista, né, Beto? eu A acho que importância durante da a pandemia comunicação. foi isso aqui, ó. Aí a comunicação fez isso, agora acabou. Agora é papel estratégico mesmo, e ela mostrou, né? Não só na Nissin, né? E aí o meu estudo foi perfeito, porque eu consegui viver, né? O que eu estava estudando, né? Todos os autores, todos os milhares de artigos e livros, eu conseguia olhar na prática que a gente conseguiu aplicar. Né? E, Então, e quais eram os obstáculos à comunicação dentro da empresa? Olha, no caso da Nissin, o nosso maior obstáculo, o nosso ponto mais importante era chegar também na família do colaborador. Então, era fazer com que esse colaborador compreendesse o que nós estávamos falando sobre a Covid, sobre os problemas, óbitos e tudo mais, mas fazer com que ele levasse aquela informação para a família dele e para a comunidade onde ele está. Era o nosso papel, era a nossa responsabilidade como empresa. Sim. Né? Então, nós entendíamos isso. A nossa responsabilidade é com o colaborador, mas é ajudar o mundo neste momento. Mas é um passo arrojado, né? Super. Porque... Falar com a família, sim? Não, família, comunidade. Sim. E era o que a gente queria. E a gente falava para ele, olha, nós vamos compartilhar. Então, e como fazer isso? Como? Então, implantamos, nós não tínhamos TVs corporativas até então. Implantamos TVs corporativas. Começamos a trabalhar com vídeos. E era cartilha, né? Nós falávamos com esse colaborador, fazíamos apresentações presenciais, junto com a nossa área de medicina. Né? Nós tínhamos um comitê. Eu acho que muitas empresas fizeram isso. Né? A Nissin criou um comitê e a comunicação tinha um braço importantíssimo nesse comitê. Eram só 4 áreas, uma delas era RH, era administração, comunicação, né? E a parte de tecnologia. Então, a comunicação tinha um ponto importante. Então, era essa. A nossa questão era chegar na família e na comunidade, para que a gente cumprisse o nosso papel, também como organização. Né? E nós conseguimos. Nós tivemos, assim... não posso abrir aqui os números, mas praticamente nenhum óbito, dentro de quase 3 mil colaboradores. Então, para nós foi um excelente resultado. Não, incrível, incrível. Mirela, tem algum desafio assim que você enxerga assim, assim por estar numa multinacional ou por estar dentro do setor alimentício, assim, por exemplo, alguma diferença, algum desafio adicional? Com relação a ser líder mulher, né, dentro dessas empresas. No caso, assim, vou falar da minha vivência, da minha realidade. Fora dupla jornada. Sim. Mas eu acho assim, dentro, por exemplo, da organização onde eu estou, eu consigo ter a liberdade, eu acho que
eu participo de tudo dentro da organização, não só a Mirella, mas as outras mulheres têm abertura, né, dentro da organização, né, nós temos reuniões junto com o presidente. Então, no caso da Nissin, né, é tudo muito tranquilo, né, mas eu vejo sim, eu acho que nós ainda temos muito que avançar. Né, eu vejo, por exemplo, se nós analisarmos, no meu ponto de vista, a questão, esquecendo Nissin, mas falando do geral, né, uma questão salarial. Eu acho que hoje ainda, outro dia eu estava lendo uma matéria que nós demoraremos no mínimo 20 anos para ter, mesmo com políticas públicas que estão sendo implantadas, né? Então eu acho que ainda tem muitos desafios, né? Para mim essa questão é focada, né, nessa diferença salarial ainda é um grande desafio e que a gente tem que trabalhar muito nas organizações, né? Então acho que as mulheres precisam ter força dentro das organizações. E muitas empresas já estão, né, formando grupos aí de mulheres, comitês. Tem lá na empresa, muitos, né? Na empresa mesmo, nós já estamos estudando agora para o próximo semestre, do próximo ano, termos aí um grupo de mulheres para discutir assuntos, né? Então, mas eu acho que a gente ainda... Os avanços, sim. Se eu olhar 30 anos, quando eu comecei, e olhar hoje, o mundo corporativo é outro, que bom. Né? Sim, que ótimo. Ainda falta, mas está na direção certa. Isso. E não tem, no meu ponto, não tem retrocesso. Acho que daqui para frente é só galgar, né? Eu acho que tivemos muitos avanços, longe do equilíbrio, mas eu acho que agora tem muito ainda para... Mirella, e no futuro? O que vocês enxergam? Como que você vê o futuro em termos de produtos e da Nissin? Vocês vão lançar novos produtos? Sim. Como serão? Eu acho que assim... Vai haver uma preocupação. Eu imagino uma preocupação grande com nutrição, ou não? Sim, global. Isso, então, exatamente. Nós somos uma empresa global que temos, sim, essa preocupação, né? De buscarmos, sabemos, nós já diminuímos, seguimos todas as legislações brasileiras com relação à melhoria de alimentos, diminuímos aí o sódio muito, acompanhando toda a legislação, mas sim, estudamos muito para desenvolvermos produtos que cada vez mais estejam de acordo com a necessidade do mundo, né, dos consumidores. E nós sabemos que o consumidor hoje ele já busca algo diferente, né? Mas a gente estuda muito e sim, pretendemos no futuro, temos aí muitos lançamentos pela frente, né? E tem sabores brasileiros? Só sim, brasileiros? Os nossos sabores são desenvolvidos de acordo com o paladar do brasileiro. Todos? Qualquer lugar do mundo onde a Nissin tem planta, ela analisa, então assim... Tem uma... exato. Acomoda ao regional. Ao regional. Tem que ser assim, para nós. Esse é o sentido da Nissin. Esse é um dos princípios lá do senhor Momofuku, é entregar o sabor. Então nós entendemos que a gente entrega o sabor quando a gente olha o povo de um país e fala que você gosta. E aí nós desenvolvemos produtos. E qual é o seu sabor favorito? Eu tenho. Eu tenho. É o Lamen Suave Turma da Mônica Tomate. É igual a minha influenciadora. Aqui você sai agora eu não estava conseguindo lembrar, mas é exatamente o que ela gosta. Eu adoro. É o meu preferido. É o meu preferido. Faz parte lá da mesa de casa. Ela chama Camila, eu acho. Camila? Eu vou mandar essa entrevista para Camila. Manda sim. Lembramos de você. Lembramos de você. Turma da Mônica é sabor tomate. Igual a minha lá. É o dia dela. Estou trabalhando. Agora eu sair e vou comprar um Lamen. Turma da Mônica sabor tomate. É o meu preferido. Mirella, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Parabéns pela carreira, pela trajetória. E muito bacana você ver essa ampliação, não só da liderança feminina e da diversidade. Muitíssimo obrigada. E eu que agradeço muito. Obrigada pela oportunidade.